Agora nós temos um giro, então, de repórteres aqui no Jornal da Rede Alesp. 1h11. Bom dia, boa tarde, Amanda. Como vai? Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, Priscila. Eu tô bem, e vocês? Como é que estão? Tô aqui de casa acompanhando o jornal. A gente tá com frio hoje. É verdade, tá frio aqui, viu? Mas estamos bem. A temperatura mudou, né? Mas que bom que vocês estão bem. E hoje aqui eu preparei 2 conteúdos aqui para minha participação no Jornal da Rede Alesp. Mas, meninas, eu quero começar prestando um serviço. Durante esse tempo de isolamento social, aqui no Jornal da Rede Alesp, e também a gente tem visto muita preocupação com relação à violência doméstica, a violência contra a mulher. Então, hoje, o meu recado vai para você que está nos acompanhando, está sendo vítima de algum tipo de violência doméstica durante esse período de quarentena e de isolamento social, para que você saiba que você pode denunciar. Então, por mais que a gente esteja pedindo para que as pessoas fiquem em casa, a Polícia Civil do Estado de São Paulo disponibilizou uma ferramenta para que as mulheres possam denunciar online, à distância. Então, você não precisa obrigatoriamente ir a uma delegacia para poder fazer a sua denúncia. Eu acho que é bem importante a gente frisar isso aqui no Jornal da Rede Alesp, meninas, para que as pessoas saibam dessa informação. Então, se você quer fazer algum tipo de denúncia, se você está sofrendo algum tipo de violência, não se cale. Você pode acessar o site delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Esse site pode ser acessado pelo computador, pelo celular. É bem fácil de mexer, é bem intuitivo, é só ir seguindo o passo a passo que o próprio site já tem. E aí eu acho que vale também a gente explicar aqui o que é a violência doméstica, né? Porque a violência doméstica ela é sobre uma série de agressões. Então, a gente tem, claro, agressão física, né? Chute, soco, empurrão, enfim. Agressão psicológica. Então, se a pessoa está te ameaçando, está te perseguindo. A violência patrimonial, que tem como aí característica o dano, o furto. A agressão moral, calúnia, difamação. E também a agressão sexual. Lembrando que, nos casos de estupro, a vítima precisa ir até uma delegacia presencialmente. Mas todos esses tipos de violência que eu acabei de citar, se você está passando por isso, pode utilizar esse site que eu passei aqui para fazer a denúncia. E aí, como é que funciona? Então, eu vou passar até o site aqui de novo, meninas, eu acho que vale a pena. delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Assim que você acessar o site, você já vai ver que tem um local específico para fazer a denúncia. É bem fácil de utilizar. E o que você precisa informar? O grau de parentesco com o agressor, o que aconteceu. Então, você vai relatar qual foi o tipo de violência que você sofreu ou está sofrendo, a data e a hora, né, do ocorrido e também características físicas do agressor. Esse sistema disponibilizado pela Polícia Civil ainda permite que a vítima coloque algumas outras informações, como uma foto do agressor, se você quiser, é possível incluir na denúncia online, uma foto, né, fotos dos ferimentos, dos hematomas, ou então se há algum tipo de ameaça e tem mensagem, né, você tem algum registro disso, você também pode colocar nessa denúncia que é feita online. Essas informações não são essenciais, mas se a vítima quiser, é possível incluir. Sim. Como eu disse, o site é bem fácil de ser utilizado, pode ser acessado por vários meios, não tem custo nenhum. Mas eu também quero deixar aqui o recado de que as delegacias de defesa da mulher continuam funcionando normalmente, mas para evitar aglomerações, já que a gente sabe que tem o risco de transmissão do coronavírus de pessoa para pessoa, então aqui esse recado é para que as mulheres que estão em casa e que não querem ir até uma delegacia
podem utilizar o meio digital para fazer essa denúncia. Eu acho que é importante a gente falar isso, já que a violência contra a mulher tem sido também uma preocupação durante essa pandemia. Sim, com certeza. É interessante, você falou, listou aí as formas de violência, e a gente, por exemplo, no caso da violência sexual, a gente lembra que, por exemplo, em caso de casais, né, casados, isso também se configura. O não também se configura como uma violência, um estupro, né? Não é não. Então, é importante que tenha isso muito bem claro, que não é só, no caso da violência sexual, não é só de um desconhecido, é do marido também, né? Então, é importante isso. Agora, esse aumento do número de casos, me parece que foram 44,9%. É significativo demais, né, Pri? É verdade. E tem ainda uma outra questão, que é o abuso infantil, né? Sim. A gente vem falando muito da questão da mulher, e realmente é uma crescente muito grande, é um problema muito grave, né? A mulher presa ali com o seu agressor dentro de casa. É preciso falar sim, os vizinhos precisam ficar atentos sim a esses problemas, mas também a gente precisa olhar as nossas crianças, né? Você lembra que a semana passada que a gente falou com o capitão do SOS Mulher, que coordena o aplicativo SOS Mulher, e ele deixou muito claro: briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Você não meter a colher é conivência, você está sendo cúmplice de um crime, não tem que deixar passar, não. Exatamente. Melissa, você ressaltou uma coisa muito importante, porque muitas vezes quando a gente fala em violência sexual, claro que ela pode acontecer por uma pessoa desconhecida, mas é o que você falou, né? Muitas vezes pode ser o marido, o companheiro, e não é não. Então, muito importante esse detalhe que você acrescentou, porque também é uma coisa para se ficar atenta, né? E, com certeza, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. A gente não pode aceitar nenhum tipo de agressão, nem contra a mulher, nem contra a criança. Então, se a gente presencia algum tipo de agressão, seja qual for, física, moral, psicológica, a gente tem que denunciar também. A gente tem que fazer a nossa parte. Muitas vezes as vítimas, elas têm medo de denunciar, elas acabam deixando para lá, mas se tem um vizinho, uma amiga, um parente que está sabendo, que está presenciando, precisa ajudar. Essas pessoas precisam ser ajudadas. E lembrando também que a criança, por exemplo, pode não ter sido agredida diretamente, mas ela tem ali um abalo psicológico que pode levar para o resto da vida. Então, quer dizer, de alguma forma, ela também sofreu agressão. Então, assim, como a gente tem que enfatizar isso, a gente precisa enfatizar isso. Briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. É isso aí, Amanda. Meninas. Pode falar, desculpa. E hoje eu tenho um segundo conteúdo para passar para vocês de um assunto totalmente diferente. Posso passar? Tenho tempo? Sim, pode falar. Rapidinho. Então, vamos lá. Eu queria saber como é que está o sono de vocês nesse período de pandemia. Não tá bom, não. Eu já tinha insônia antes da pandemia, agora, nossa senhora. Não, eu tô dormindo bem, sim, viu? Hoje eu não dormi muito bem porque eu fico ansiosa quando eu tenho que vir para cá. Então eu fico com um sono mais abalado, assim, porque os horários, enfim. Mas até que tô dormindo bem, Amanda. Bom, então hoje eu vou passar algumas dicas aqui, porque algumas pessoas reclamaram que essa mudança brusca de rotina que a pandemia causou acabou impactando o sono. Então, tem pessoas que estão dormindo mal ou até com dificuldade para dormir, como a Melissa citou aí, a insônia. Essas dicas aqui que eu vou passar foram elaboradas pela equipe do Laboratório do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em parceria com a Associação Brasileira do Sono. Então, vou passar aqui rapidinho algumas dicas para que a gente consiga organizar o nosso dia e para, no final do dia, principalmente, descansar bem, dormir bem e se preparar para um novo dia. Então, primeira coisa, fazer uma lista com todas as atividades que você precisa e quer fazer. Essa organização é importante para que você tenha a noção de quais são as atividades que precisam ser realizadas ou daquelas que você quer fazer por hobby. Enfim, fazer essa lista ajuda a visualizar.
Depois que você fez essa lista, o ideal é distribuir essas atividades ao longo das semanas. Então, determinar o que vai ser feito a cada dia da semana. Depois que já determinou o dia, determinar os horários. Quando é que essas atividades vão ser incluídas no seu dia, quanto tempo elas vão ocupar. E aqui eu deixo uma dica que é importante também colocar os horários das refeições e os horários de descanso. Então, entre uma atividade e outra, ter um descanso, não esquecer de se alimentar bem, então almoçar, jantar, ter aquela pausa para o lanchinho da tarde e sempre estabelecer horários fixos, né? Tentar, de certa forma, se organizar. Então, você tem horário do seu almoço? Para almoçar direitinho. Tem horário da janta? Para jantar direitinho. Essa agenda, ela ajuda a ter essa noção do que precisa ser feito. Isso dá essa sensação de controle e ajuda a ficar mais relaxado. Claro que não precisa ser uma agenda super rígida e que tem que ir sendo aprimorada e adaptada conforme as necessidades forem surgindo. Então, essas são as minhas dicas, porque com isso a gente consegue ter um dia mais organizado, tem um senso de controle, e aí à noite a gente fica mais tranquilo, com essa sensação de dever cumprido. E aí eu tenho algumas dicas para a rotina da noite. Evitar alimentos com cafeína e antes de ir para a cama, se possível, evitar os eletrônicos, que são estímulos que acabam deixando as pessoas mais agitadas. Então, quando vai se aproximando da hora de dormir, o ideal é tentar ficar mais tranquilo, ler um livro, tomar um chá, atividades mais calmas para já ir diminuindo o ritmo e assim conseguir dormir melhor. Bom, meninas, eu espero que essas dicas ajudem vocês e também quem está nos acompanhando a dormir melhor durante esse período de tantas mudanças que a gente está vivendo. Olha, Amanda, eu anotei todas as suas dicas e eu queria só acrescentar uma que outro dia o Daniel, nosso colega Daniel, fez uma entrevista aqui sobre o sono e o especialista falou que a solução é chá de melissa, tá? Desculpa. Então eu já anotei essa dica aqui. Amanda, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp.